Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Se você quiser conversar comigo, me chama no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui. Spotify, YouTube, Instagram, eu ia falar o meu de novo, @UTI Informa e Ação. Você nos encontra em cursos, em livros, no corredor do hospital, onde Palestras e por aí vai. Onde der, a gente está querendo poder discutir, né, e colaborar com a nossa profissão de forma positiva aí. Então, se você quiser, entra lá no @UTI Informa e Ação, lá tem todas as notícias, lá tem todos os direcionamentos de onde você pode nos encontrar. Lá também tem o Linktree. A gente queria agradecer, né, especialmente a cada episódio, por cada pessoa que nos apoia no Linktree, no grupo de apoiadores do Apoia-se. Tá lá no Linktree, tô trocando as coisas aqui. Lá, vamos lá, de novo. Lá no @UTI Informa e Ação, a gente tem um Linktree. No Linktree você pode entrar e ver o Apoia-se. O Apoia-se é nosso grupo de apoiadores. Então, muito obrigado para você que nos apoia, que está nos ouvindo hoje. A gente queria reforçar o quanto é importante para a gente o apoio de vocês, o apoio financeiro para o podcast ficar aqui em pé, né? E essas pessoas, né, elas recebem um material também, né? Então, a gente tenta aí, de alguma forma, agradecer esse suporte que a gente recebe, né? Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Você vai nos ajudar muito e a gente busca ajudar vocês que estão lá no Apoia-se um pouquinho mais do que o que a gente já busca fazer aqui durante os nossos episódios semanais, inclusive o de hoje. O de hoje a gente vai seguir, pessoal, naquela ideia que a gente tem feito desde o começo do ano, alguns episódios, que é resolvendo um problema, né? A gente vira e mexe, né? Nós somos procurados pelas pessoas para falar: nossa, acontece isso na minha UTI, ou não acontece isso na minha UTI. Como é que vocês lidam com tal coisa? Como é que vocês resolvem tal problema? E aí a gente está agrupando essas ideias, inclusive quem está ouvindo, se você tiver alguma coisa que você gostaria de saber, como é que a gente, né, resolveria isso, a gente está aqui disponível, pode mandar para a gente, que a gente põe aí nos próximos episódios. E aí hoje a gente vai falar sobre protocolos que não são seguidos, né? E assim, é um tema gigante, né? Porque a gente já tem um episódio de protocolos, né? Sobre ter ou não ter protocolos, já faz um tempinho. Se ingessa ou não ingessa, né? E já faz um tempo, né, Sancler? E aí, hoje a gente quer falar um pouco sobre protocolos que não são seguidos, de todos os pontos de vista, né? Dos pontos de vista bom, do ponto de vista ruim, né? Dos diversos motivos pelos quais, por muitas vezes, esses protocolos não são seguidos, né? E como é que a gente pode lidar, né? Pensar a respeito de tudo isso para lidar da melhor maneira possível nas nossas UTIs, quando a gente tem um protocolo e, por algum motivo que a gente vai discutir, ele não acontece, né? Eu acho interessante você colocar, Débora, que esse é um problema muito maior, né? Assim, a gente vai tentar discutir uma parte dele, mas realmente a gente sabe que tem inúmeras equipes, serviços, né, UTIs, que não têm protocolos estabelecidos. E isso é um problema sério para a unidade. Hoje em dia a gente já sabe que é um problema não ter um protocolo, né, para as coisas. E aí essas equipes almejam ter um protocolo. O problema delas é ter um protocolo. E aí tem várias unidades que fazem os seus protocolos, desenvolvem os seus protocolos, e a partir do momento que eles começam a existir, as pessoas não seguem o protocolo. Aí você fala, poxa, mas isso aqui é o nosso protocolo, e a coisa, ela seguiu um outro caminho, ela tomou um outro rumo, ela chegou a um outro resultado ou desfecho, porque nós não seguimos o nosso protocolo. Então, é importante a gente discutir aqui se o protocolo existe, por que ele existe, por que ele deve ser seguido e identificar por que ele não é seguido.
né? E eu acho que você colocou uma luz muito interessante na conversa, que é, tá, e será que ele precisa sempre ser seguido? Ou será que tem alguns momentos em que eu posso falar, não, aqui a decisão ela tem que ser um pouco de autonomia de cada profissional por causa dessa situação específica aqui. Então, eu acho que é um problema muito sério, sabe, Débora? E aí, eu não sei se você quer começar, eu queria começar por um ponto, que é assim, a maioria das pessoas deve ter passado por isso. Você começa a trabalhar num lugar que tem protocolos, alguém chega para você com um caderninho, geralmente, e aí fala assim, isso aqui são todos os protocolos da unidade, eles ficam aqui na segunda gaveta, onde tem um adesivo escrito fisioterapia. E aí, depois dá uma olhada nele. E, poxa, isso é tipo um manual de produto, sabe, eletrônico. Você compra, sei lá, uma televisão, ela vem com manual. Você dá uma olhada, como liga, como desliga, mas você não vai a fundo no manual para tudo. Né? Você vai para a UTI, você tem um ventilador mecânico, tem um manual, ele te ajuda, mas você não fica lendo cada entrelinha do manual. Então, o protocolo, a partir do momento que ele está ali e que ele não é nem levado para as pessoas, a gente já tem um primeiro problema que não é individual, é onde eu queria chegar. Às vezes a gente deixa de seguir protocolo, mas não é a pessoa que deixa de seguir protocolo. Às vezes é o sistema que faz com que a pessoa não siga um protocolo. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, de tanto de entregar essa pastinha, quanto de receber essa pastinha, e hoje eu vejo o quanto isso é sem eficiência nenhuma. É que eu acho que as pessoas dão a importância para alguma coisa que foi dada, né? Então, assim, a partir do momento que a própria instituição não dá importância para aquele protocolo, né, no sentido de não fazer treinamentos, não fazer atualizações, né? Aí, e só entregar, né? Falar assim, esse é o nosso protocolo, siga. Realmente fica difícil, né? Porque se a própria instituição não dá a devida importância, as pessoas que estão por trás também não vão dar, né? Então, acho que tem muito disso, assim. Eu acho que um ponto crucial, assim, para esse começo de conversa e a gente falou isso num outro episódio, a gente já sabe que precisa ter protocolo, né? Para muitas coisas, né? Então, assim, para muitas coisas não é mais questionável o uso de protocolo. Eu acho que agora a questão é como fazer as pessoas seguirem, quando as pessoas devem seguirem, né? Ou quando eu não sigo o protocolo, né? O que acontece a partir do momento que eu tenho um protocolo ali na minha instituição, né? E eu, assim, eu sou muito defensora de protocolo, e na mesma intensidade que eu defendo o protocolo, eu defendo a individualização, né, do cuidado. E eu, particularmente, não acho que isso seja contraditório, né? Que seja O protocolo não contraditório. tira a capacidade de individualizar, né? Exatamente. E eu acho que esse é um erro crucial das pessoas, e esse, para mim, é um dos motivos pelos quais o protocolo muitas vezes não é seguido, porque as pessoas falam, mas veja bem, né? Eu individualizei o cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Hoje mesmo a gente teve uma situação lá na UTI, né? Que teve uma questão de horário, de medicação, enfim, e aí o médico foi enfático em falar: existe um protocolo e a gente tem que seguir esse protocolo, né? E acho que também tem isso, né, Sancler? Existe um range, né? Não sei que palavra usar, desculpa. Mas de assim, protocolos. Variação, uma margem, né? Obrigada, uma variação que existem protocolos que não podem ser mudados em nada, que é aquilo, né? E existem protocolos que permitem, né, um sair um pouco mais daquele protocolo, sabe? Do mesmo jeito que existe protocolo para coisa muito simples e existe protocolo para coisas muito complexas, né? Então, assim, eu tenho a impressão, e aí eu vou deixar você dar as suas impressões, é que a gente está no momento até diferente de quando a gente gravou o episódio sobre o protocolo, né? Porque a ciência é tão dinâmica, né? E hoje a gente está num momento efetivamente diferente quando a gente fala em protocolo, mas ele não deixou de ser importante, né? Pelo contrário, eu acho que ele continua sendo a base, né? Mas talvez a gente realmente tenha que atualizar a nossa conversa a respeito de tudo que envolve os protocolos, inclusive o uso deles, né?
Perfeito. Eu tenho uma aula que eu dou numa pós-graduação que fala sobre implementação de protocolo. E eu gosto de começar ela, Débora, elencando a diferença entre POP e protocolo. Procedimento operacional padrão e protocolo. Procedimento operacional padrão é ligado a uma tarefa simples, executória. E toda ela tem que ser descrita e feita por todos da mesma maneira. Então, se eu te digo num POP que você tem que pegar essa caneta e virar ela assim, não dá para você virar assim porque você acha que tem que virar. Não dá. O POP te diz que essa tarefa precisa ser executada assim. Agora, um protocolo, ele é um fluxo para a sua tomada de decisão. Então, eu te digo assim, olha, você precisa virar a caneta para poder usar. Mas não necessariamente eu te digo em quantos graus o ângulo que você vai ter que rodar a caneta. Porque aí vem a sua autonomia e o quadro clínico do seu paciente, funcional, etc. O seu raciocínio clínico vai permitir que para esse aqui é melhor assim, para esse aqui é melhor um pouquinho inclinado, né? Pega como base os protocolos que a gente tem de imobilização. Eles são feitos em níveis e eles não dizem exatamente o que você faz em cada nível. Ele te dá um leque de opções do que fazer e você, com raciocínio clínico de que você quer ganhar determinada questão física e funcional para ir para a próxima etapa, que é o próximo nível, você prescreve as suas intervenções, que são várias, que não são presas num protocolo. Então, eu acho que tem tudo a ver essa questão. O protocolo ele tem que garantir que a autonomia e a individualização exista, sem fazer com que a autonomia seja interpretada de maneira equivocada e a pessoa faça o que quiser toda hora. Ela precisa ter um direcionamento, esse é o protocolo. E eu ia colocar isso como um dos 5 grandes pontos aí que a gente tem do porquê os protocolos não são seguidos. É a autonomia interpretada de uma maneira equivocada. A autonomia não é o que eu faço, não é fazer o que eu quero, a hora que eu quiser. A autonomia é você poder fazer sem ter que consultar, sem ter que pedir autorização. Então, existe uma forma disso estar dentro de um protocolo. A maioria dos protocolos hoje que envolvem a fisioterapia, eles são direcionamento de fluxo para tomada de decisão, desde que você saiba fazer o seu raciocínio clínico. Se você não souber, você vai falar, eu estou na minha autonomia, e vai acabar fazendo, desculpa a palavra, fazendo besteira aqui no meio do... Eu ia falar outra palavra, mas... Eu tenho a sensação de que quem mais compete com os protocolos é realmente quem não consegue ter tomadas de decisão e entende a autonomia de forma errada, né? E aí, ou para um extremo ou para o outro, sabe? Ou é aquela pessoa muitas que vezes para deixar de fazer, né? Então, ou é aquela pessoa que olha o protocolo e fala, ai, mandaram eu fazer assim. Então, assim, tem que ser. E ele não entende que essa virada da caneta pode ser um pouco mais ou um pouco menos, né? E aí você fala, meu, por que você virou tanto essa caneta? Ah, porque no protocolo não dava virar, né? Ou é aquele outro extremo, né? Que fala, não vou virar porque o meu paciente não cabe nesse protocolo, né? E aí, como você bem disse, eu acho que esse é um dos problemas, né? É um dos pontos porque os protocolos não são seguidos, porque as pessoas entendem errado o que é autonomia e entendem errado o papel do protocolo, né? Então, acho que a primeira coisa, né, quando a gente fala em resolver esse problema, a primeira, enfim, um ponto é as pessoas precisam entender, né? Precisam entender qual é o papel do protocolo, né? O protocolo ali, ele é uma rede de segurança, né? E ele é uma base. Você falou da questão da mobilização. A gente sempre falou aqui, né, Sancler? É bem isso. Eu tenho um protocolo de mobilização com a ideia de lembrar as pessoas, direcionar as pessoas a irem evoluindo este paciente, né? Progressão. Por exemplo, né? Seu paciente já sentou, você lembrar que agora ele precisa ficar em pé, né? Agora, você precisa conseguir fazer essa tomada de decisão dentro do contexto do seu paciente, se ele pode ou se ele não pode. Você precisa conseguir fazer essa tomada de decisão, se isso vai ser feito com ajuda, se vai ser feito sem ajuda, né? Se para fazer isso você precisa encaixar exercícios de equilíbrio, de fortalecimento, seja lá o que for, né? Ou até para dizer, olha, isso não cabe para o meu paciente, né? Ou porque ele não tem prognóstico, por exemplo, ou porque ele até tem prognóstico, mas vamos supor, é um paciente em paliativo e que optou por não progredir. Não Postura, evoluir, né? quero ficar na cama e tudo mais, né? Então, assim, só que a gente cai no mesmo problema de sempre, né, Sinclair? Para isso acontecer, as pessoas precisam ser bem informadas, né? A pessoa precisa ter
competência técnica, né? A pessoa precisa ter atualização, e aí acaba que joga a culpa no protocolo, né? Mas, na verdade, não A pessoa tem que necessariamente ter o raciocínio clínico, né? Ela tem que pegar o protocolo e colocar na prática dela no dia a dia. Tipo, o protocolo existe, mas ele existe para quê? Por quê? Deixa eu conhecer a fundo o que é que eu ganho, o que é que eu perco se eu não fizer isso aqui, o que é que acontece se eu fizer de outra maneira e tal. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que às vezes existe distanciamento entre ter o protocolo e saber por que aquele protocolo está ali e achar que eu tenho que ser extremista de não seguir ou de seguir o protocolo à risca como se fosse uma regra milenar do que você tem que fazer, né? E tem uma outra coisa, Débora, também que eu acho que conta muito para isso, é assim, quando a gente faz um protocolo, você já fez protocolo, eu sei, eu também já fiz muitos protocolos, já revisei muitos protocolos, recentemente eu pude fazer esse processo de revisar protocolo. O protocolo, ele tem que ser aplicável à vida real daquela unidade. Então, às vezes a gente quer fazer o melhor protocolo do mundo, a gente mergulha na evidência científica, e não estou falando que a gente não precisa da evidência científica, por favor, todo mundo me conhece, sabe o que a gente defende aqui. Mas ele tem que ser a evidência científica de uma maneira aplicada ao seu dia a dia. Não seu protocolo fica grande, cansativo, com muita informação, não conversa com a equipe, não traz clareza do que precisa ser feito e fica um elefante ali branco dentro da sua gaveta, sem que ninguém possa levar aquilo para um paciente de verdade. Então, no meu protocolo, eu tenho que deixar claro o tipo de paciente a qual aquilo ali vai se aplicar e talvez as possíveis saídas daquele protocolo, daquele fluxo que eu tomo de decisão, né? Você colocou aí do cuidado paliativo. Então, se não tiver, às vezes, escrito ali que nem todo paciente precisa progredir, eu tenho que ter um asteriscozinho e colocar assim, progressão de acordo com a capacidade do paciente, decisão do plano terapêutico. Se eu não tiver aquilo ali, a pessoa não consegue incorporar no dia a dia. Então, o protocolo que ele é muito teórico, que ele é muito científico ao extremo e que ele é pouco aplicável, ele também é um protocolo que faz a pessoa nem se interessar muito por ele, né? Então, isso é uma coisa, é fazer o protocolo na prática. Eu acho que eu já comentei isso aqui. No hospital daqui universitário, a gente não tem cirurgias ortopédicas. E aí, toda vez que vai escrever um protocolo, vem uma página de indicações ou de contraindicações de pacientes de cirurgia ortopédica. Não fazer descarga de peso na prótese imediata de joelho. A gente não faz. Então, vamos tirar isso, porque isso não se aplica à nossa realidade. Ah, mas a ciência diz que pode ou não pode fazer. Certo, aí você leva isso para onde tenha esse tipo de paciente, tenha esse perfil. Senão é muita informação e aí vai ficar parecendo contrato, né? Aquele monte de coisa que você se perde ali dentro e você não sabe para onde você está indo. Então, também tem que ser isso, tem que ser feito para a vida real o protocolo. E acho que não só a quantidade de informações, mas sim a quantidade e o tipo de informação que está ali, acho que também tem que conversar com a sua equipe, né? Então, de novo, se é um hospital onde, infelizmente, roda muito fisioterapeuta, talvez o protocolo precise ter mais detalhes, né? Ser mais minucioso, porque a pessoa que chegou, ela não tem contato com aquilo, enfim, né? Agora, se você tem uma equipe bem estruturada, roda pouco, né, a sua equipe, talvez não precise de todos os detalhes, né, e mesmo a linguagem, né, que você usa, né, Sancler, dependendo da maturidade da sua equipe, você pode avançar nessa linguagem, dependendo da maturidade da equipe, não dá. Então, acho que é isso que você falou, ele precisa conversar mesmo com as pessoas, porque ele precisa ser usável, né, pelas pessoas. Então, se a pessoa não entende o que está ali, né, e treinar as pessoas para aquilo, porque às vezes tem uma escala dentro do seu protocolo que a pessoa nunca fez, não sabe como faz, então também não adianta, né? E a outra coisa que eu ia comentar é que na minha cabeça, assim, o protocolo tem gente, né, que confunde, assim, que acha que o protocolo é o teto, né? Quando na verdade o protocolo ele é o chão, né? Então, assim, ali é a base. Agora, se você entender ele como teto, realmente não tem como você individualizar o cuidado do seu paciente, né? Porque aí você vai fazer Chegou, só o que está Marta. ali. Agora, se você entender que o protocolo ele é a base, você consegue entender que você tem várias outras possibilidades aí para crescer, né? Dependendo da situação, enfim. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente, cientificamente, assim, eu acho que a gente passou por alguns momentos e que eu acho que ele
tem repercutido, né, nas nossas ideias a respeito do protocolo no dia a dia, porque aí, enfim, né, vem para a internet, vai para o Instagram, né, mas o que eu enxergo, assim, né, que a gente veio de alguns anos atrás, onde a gente precisou mostrar que o protocolo era bom, né, e aí os protocolos de uma forma geral, e aí se fundamentou-se muito bem a ideia de fazer protocolos, de ter protocolos. Só que aí a gente começou a crescer agora, né, atualmente, com a ideia da individualização por diversas coisas, né? Então, hoje a gente fala em fenótipos de paciente, né? De populações específicas, características. E aí eu acho que isso desvirtuou para algumas pessoas que não gostam de protocolo ou que querem É o chamar atenção, neoliberalismo né? da fisioterapia. Desvirtuaram, né, essa ideia de, olha, né, porque aí aparece, sei lá, por exemplo, aparece um artigo novo falando, olha, nem todo paciente com SARA é igual, né? Então, não dá para ventilar todo mundo igual. Aí pronto. Então, tá vendo? E o que Então adianta ventila então, cada fazer um do jeito que protocolo? quiser. Vamos ventilar cada um do jeito que a gente quiser. Protocolo não serve para nada, né? Mas, na minha opinião, isso é desvirtuar a evidência científica e a ciência, né? Porque uma coisa não exclui a outra, né? Então, acho que muitas vezes o que eu enxergo atual, os protocolos não são seguidos por essa ideia das pessoas de que a ciência tem dado força para individualizar, o que é verdade, mas o que não é verdade é que se exclui os protocolos, né? Então, talvez a gente precise avançar mais com protocolos mais maleáveis, mais moldáveis, né? E a gente já falou isso aqui também quando a gente fala em IA, né? Que abram braços de forma mais fácil, mais rápida, mais dinâmica, digamos assim. Mas, gente, sem nada vira uma anarquia total, na minha opinião. Exato. Eu ia colocar uma coisa que é difícil também, um dos motivos das pessoas não seguirem protocolo, e vai ter a ver com isso que você está falando, é que muitas vezes há uma sobrecarga, né? A gente coloca tantos protocolos e coloca tantas coisas a se fazer que o profissional fica em sobrecarga e muitas vezes ele não consegue, talvez ele até siga o protocolo, mas ofereça pouca assistência e vice-versa, né? E aí, uma coisa que é interessante para isso é colocar o protocolo dentro de uma forma do dia a dia, assistencial do profissional, que ele possa executar e que isso possa trazer informação para que se gere um feedback. Então, por exemplo, você tem um checklist, você tem uma ficha de monitorização que possa te ajudar na hora da avaliação do seu paciente, de maneira objetiva e direcionada, ajuda muito o protocolo. Que se no protocolo diz que a força pela MRC tem que estar tanto para você mudar de nível, uma ficha onde te mostre a avaliação da MRC que você anota te ajuda a tomar essa decisão. E esse resultado, ele é importante, por exemplo, para você passar o plantão. Então, talvez, se você não anotar na ficha, você vai anotar num papel qualquer. Então, ele te ajuda na passagem de plantão. E aí, você colocou da IA, é o que a gente tem tentando fazer, né, por aqui e tal, vamos organizar essas informações para que ela possa, então, me dar esses que você falou que vai abrindo rápido, né, gatilhos visuais. Então, talvez você está lá avaliando o seu paciente e preenchendo uma avaliação estruturada para te ajudar a dar seguimento no protocolo. E aparece ali uma situação do paciente, quando você coloca, ele te diz, olha, cuidado, que esse paciente é isso, isso e isso. Então, talvez a melhor forma de abordá-lo seria assim, e não da maneira como você estava indo no protocolo. Então, a integração entre a assistência, a anotação do que a gente faz no dia a dia, linkada ao protocolo, permite que a gente tenha mais esses impactos de tomar uma decisão mais específica, caso ela seja necessária. Então, eu acredito muito que esse é o caminho, sabe, Débora? Então, a gente olhar para um paciente e conseguir mapear o risco do paciente de prejuízo funcional, mapear o potencial de recuperação, mapear as características específicas que levam esse paciente a ter mais ou menos resultados, e isso me ligar alertas de para qual caminho do meu protocolo, numa ramificação assim, eu deveria seguir dentro dele. Então, a sobrecarga de trabalho que não é útil, que não traz informação, que não auxilia na tomada de decisão, é um grande problema
problema que a gente tem hoje para os protocolos. Então, a gente chega, entrega um bolo de papel, fala, preenche tudo isso aqui, e aí você tem que seguir esse protocolo. A pessoa se perde, ela não tem tempo. Então, eu acho que é isso, é tornar executável e tem que ter esse mecanismo de feedback, de ciclo. Senão o protocolo não faz sentido. A pessoa ela precisa entender o que ela está fazendo e aí permite discussões ainda mais profundas, né? Gerar os resultados, indicadores, trazer isso para a equipe, etc. Ah, então faz sentido o protocolo que eu executo no meu plantão de sábado, ele faz sentido porque ele gera esse tipo de resultado no final do ano, no final do mês para a unidade. E acho que outra coisa, né, que eu queria pontuar, e aí você comentou alguma coisa no meio da fala, é que na minha visão, assim, eu acho que as pessoas elas deviam estar tão, né, quem trabalha ali tão atualizada e com tanta bagagem que o protocolo seria só uma sabe Formalidade. assim, é só uma consequência ali, É natural, entendeu? todo mundo já sabe o que fazer, né? Então eu também me incomodo um pouco e eu não buscaria resolver assim, com essa coisa de assim, vamos fazer, por exemplo, uma reunião para repassar o protocolo, sabe? Vamos fazer uma reunião para, sabe, ficar enfiando na cabeça das pessoas o protocolo, né? Talvez a construção seja por outro lado, né? Vamos fazer reuniões para, por exemplo, sei lá, se a gente está falando de um protocolo de desmame, né? Vamos fazer reuniões para falar sobre coisas específicas de desmame, sobre as atualizações, sobre os testes. E Trazer os aí, nossos resultados e vai discutindo. de repente, as pessoas se veem assim, tipo, é óbvio que eu tenho que fazer isso. Não é só porque está no protocolo, é porque eu tenho esse conhecimento de que esse é um passo importante, né? Então, assim, eu acho que não deveria ser essa coisa de, sabe, vamos ensinar o protocolo, entendeu? Vamos ensinar, né, as teorias, as bases É a científicas e tudo assistência mais. daquele assunto, né? O que fazer Isso. daquele assunto. Exatamente, perfeito, era isso que eu queria dizer. Porque aí é isso, né? Agrega conhecimento, a pessoa vai saber quando o protocolo não fizer sentido, né? Porque ela vai falar, nossa, mas esse protocolo, ele tá linkado a isso, isso, isso. Esse paciente não tá linkado a isso. Então, putz, talvez aqui, né, ela vai reconhecer aquilo, né? E aí a gente talvez deixe eu estava falando sobre isso hoje na UTI com uma pessoa, talvez a gente deixe esse papel tão simplista do protocolo, né, de seguir a risca, para de repente quando vem uma pessoa de fora, uma pessoa muito nova, que cai de paraquedas, enfim, né, mas a nossa base da equipe, talvez ela não deveria ser criada, né, nesse sentido de protocolizar nesse ponto, sabe? Mas sim em dar as condições, né? E até para elas reconhecerem quando, olha, o protocolo precisa ser mudado, precisa ser atualizado, né? Imagina você numa discussão dessa, fala assim, mas está todo mundo fazendo assim, porque é assim que a gente sabe que precisa ser feito, fala, mas o nosso protocolo não diz, então talvez a gente precise atualizar o nosso protocolo, né? Você sabe, Débora, que por muito e muito tempo, e até hoje, eu trabalhei e trabalho com isso, treinamento de protocolos, de implementação e tal. E cada vez mais eu chego à conclusão que o treinamento teórico de protocolos, ele não é uma coisa válida, e nem sempre o prático também é válido. Tem que ser treinamento com vivência e incorporação no dia a dia. Então, resolução de casos clínicos, discussão posterior de caso é uma forma excelente de você avaliar o protocolo. Então, você traz, por exemplo, um caso de sucesso ou um caso que não teve sucesso para a equipe e coloca o caso e vai pontuando os protocolos ou as faltas do protocolo ao longo do caso. E é super visível de você perceber isso. Você consegue perceber, deu certo que a gente seguiu, deu errado que a gente não seguiu, ou a gente fez o que devia e não existia, a gente precisa atualizar. É super interessante para fazer isso. E isso eu digo a posteriori mesmo. Vamos trazer aqui, vamos discutir resultados. Uma vez por mês, vamos discutir com os residentes, a gente faz isso, né, de uma maneira mais frequente. Eu acho que é extremamente interessante. E outra coisa importante é integrar a equipe. Eu falo muito isso nos protocolos lá dentro da UTI, porque assim, faz um protocolo da físio, faz um da fono, faz um da enfermagem, faz um da medicina.
Certo, mas o paciente depende de todo mundo. O meu protocolo, que envolve tirar o paciente da cama, se a nutrição, a enfermagem, a fono, a medicina não estiverem de acordo, não é de acordo de aceitar o que eu faço, de saber o que eu faço, de saber como é o protocolo, de saber o que eles vão fazer que pode impactar no protocolo, aí vão ficar cada um com o seu protocolo embaixo do braço brigando. Então, eu preciso desse consenso, né? Você quer mobilizar o paciente e ninguém tira a sedação. Está faltando talvez um protocolo de sedação, né? Precisa integrar isso melhor com a equipe. E aí, um outro ponto que eu queria colocar aqui, Débora, que é uma solução, é que para a gente ter protocolo e para ele funcionar no dia a dia, a gente tem que ter alguém puxando esse barco. A gente precisa de líder. A gente precisa de alguém que assuma a responsabilidade de fazer isso. E aí isso cabe muito aos gestores identificar essas pessoas para que no dia a dia essas pessoas possam ser replicadoras do protocolo, não dentro de uma sala treinando a equipe, mas cobrando isso numa passagem de plantão, colocando de uma maneira adequada para fazer isso como continuidade do plano terapêutico, informando, olha, o nosso próximo passo é tal, a nossa próxima decisão vai depender de tal coisa. Então é importantíssimo, eu estou falando líder, mas aí a gente até já discutiu aqui algumas vezes, eu gostaria que a gente pudesse falar firmemente do papel de fisioterapeuta diarista, mas não é todo lugar que se dá esse luxo, mas uma pessoa tem que liderar o processo, sim. Pode até ser uma pessoa que é plantonista, mas tem que saber que alguém precisa puxar as rédeas para que a equipe vá para o protocolo e entenda como seguir ali para tomar as decisões. E esse acho que é outro ponto, assim, né, de se pensar que às vezes a instituição está tão preocupada em ter essa pessoa que vai dar as aulas do protocolo, né, que vai treinar e aí marca aquele monte de horário, né, e aí tem aquela pessoa que vai falar... Tem que ser manhã, tarde e noite, porque você vai ter que pegar todos da equipe. E aí tem aquela pessoa que vai falar, e às vezes aquela pessoa que vai falar o protocolo é uma pessoa que nunca ficou na prática clínica, ou até ficou, mas ninguém conhece, ninguém sabe, assim, viu, e aí as pessoas já não, né, de cara não já não sabe como a abraçam equipe funciona, né? Exatamente. E não estou falando que não tem que ter, tá? Não é essa a discussão. Mas, por outro lado, não tem alguém no dia a dia, como você bem colocou, né? Você não consegue engajar a sua equipe a ponto de ter alguém ali que realmente vai fazer isso, né? De numa passagem de plantão, falar, ó, gente, esse aqui falhou, tá? Então é um desmame difícil, ó. Vamos lembrar lá pelo nosso protocolo de desmame, se é desmame difícil, agora a gente, né, deveria pensar por aqui, tá? Então, vocês já viram isso, né? Já, sei lá, né? Vamos fazer o TMI, né? Já pegaram o aparelho, a gente já pensou quanto a gente vai fazer, né? E ter essa pessoa efetivamente que vá voltando, né? Que vá alinhando tudo isso, e que não é aquela pessoa que está lá, né? Naquele treinamento oficial, formal, né? Então, porque é isso, às vezes tem essa pessoa que dá esse treinamento formal e depois acabou, né, Sancler? E aí não tem ninguém ali na prática que vá... Você não deixou legado nenhum no sentido de plantar a semente da importância do protocolo, dos resultados que podem ser alcançados, e a pessoa vira as costas e fala, pô, que legal, vou continuar fazendo do meu jeito aqui, né? É mais ou menos não tem esse valor, né? Então eu acho que essa questão da liderança é extremamente importante, e ela ajuda num outro ponto que é a cultura da equipe, né? Você tem que ter uma pessoa que é líder, e tem muito assim, se a equipe começa a fazer, é mais provável que todo mundo comece a fazer também. Se poucos fazem, é pouco provável que os outros façam também. É meio que um efeito de manada aí que todo lugar tem. O ser humano tem isso. Então você entrou, você tem 20 fisioterapeutas que trabalham na equipe, 2 fazem o protocolo. É mais provável que os 18 não façam, continuem não fazendo, do que os 18 passar a fazer. Agora, se 15 fazem o protocolo, aqueles 5 que não fazem vão se sentir assim, poxa, eu acho que eu tenho que entrar nisso aqui, por mais que seja uma pessoa que não tenha habilitação técnica, ou que não tenha vontade, que tem muita gente que tem preguiça mesmo, falta de vergonha na cara, essas pessoas são influenciadas. Então, criar esse ambiente onde essa cultura da equipe, esse clima organizacional, é um clima que passa pela base, como você disse, que é o protocolo para tomar a melhor decisão, é fundamental que isso aconteça. E aí, tem o treinamento? Tem, mas tem acessibilidade, tem a aplicabilidade do protocolo, tem o bem-estar da equipe, tem a liberdade entre os profissionais de se cobrarem, né? Você precisa falar, olha,
vamos lá, eu preciso que você faça o protocolo, e não ser uma cobrança do tipo, mas ninguém manda em mim aqui, né? É uma cobrança de somos uma equipe e precisamos trabalhar em conjunto para alcançar aquele resultado. Então, acho que a cultura da equipe é algo extremamente importante também, estimular para que a gente possa ter um protocolo sendo efetivo. E eu gosto muito dessa ideia que você trouxe, né? De se você está ouvindo a gente, né? E você de repente fala, mas o protocolo da minha instituição é ruim, não serve, não sei o quê. Eu gosto muito dessa ideia que você trouxe, sabe? De repente, então pega um caso ali onde você, né, tentou colocar aquele protocolo e por algum motivo não deu certo, e traz, né? Traz para o seu gestor para falar assim, olha, será que a gente pode, né, dar uma olhada aqui no protocolo? Ó, nesse paciente não deu certo por causa disso, disso, disso. Como é que a gente pode fazer? Né? Porque é isso, eu acho que o que eu vejo hoje, sabe, Sancler? Pessoas que só querem falar, o protocolo não funciona, o protocolo não funciona, mas assim, eu não preciso, porque eu faço da minha cabeça, né? Então, assim, se cada um fizer da sua cabeça, vai ficar ruim, né? E se a sua cabeça é tão boa, por que você não consegue pôr isso no papel e oferecer para a equipe alguma forma, então, né, da maneira como você pensa, né, de como você sistematiza o seu cuidado, né? Então, contribua de forma positiva para as pessoas também poderem pensar mais ou menos, né, da sua cabeça. E essa coisa que eu queria muito trazer nesse episódio, que eu sinto que essa coisa da individualização, de personalizar o cuidado, né, e dessa coisa de estar saindo muito, né, existem fenótipos diferentes, do quanto as pessoas estão desvirtuando essa fala para uma fala onde cada um ventila de um jeito, do seu jeito, conforme aquela hora, né, ou cada um que não é bem por aí, né? Perfeito. Eu acho até que daria para a gente finalizar, eu queria propor da minha cabeça agora, tá? Enquanto você está falando, um protocolo de como saber se o protocolo não está sendo seguido, por quê e como resolver isso. Primeiro, identifique o motivo. Por que o protocolo... Primeiro, você tem que ver se tem um protocolo, tá bom? E aí já começa aí. Se a resposta for não tem um protocolo, junte com a sua equipe e proponha um protocolo, porque ter protocolo é necessário, tá bom? Para reabilitação, para ventilação, para desmame, para VNI, para tudo. É necessário. Se você tem um protocolo, mas o protocolo não é seguido, por que ele não é seguido? Ele não faz sentido, ele não é aplicável no dia a dia, tem muita atribuição, as pessoas são preguiçosas. Qual é o motivo que esse protocolo não é seguido? Uma vez identificado isso, trabalhe para que o protocolo seja aplicável, real, que funcione no dia a dia, que traga feedback e, principalmente, movimente a sua equipe para que todos possam entender isso e seguir o protocolo. É muito além de só treinar tecnicamente o protocolo. É ter liderança, é ter todo mundo focado, trabalhando interdisciplinar, é ter resultado em cima do protocolo para saber se está dando certo ou não está dando certo. Então, se você seguir mais ou menos esse fluxo, é provável que você melhore as coisas dentro da sua unidade, é provável que vocês, a sua equipe, melhore as coisas dentro da unidade. Então, e veja, eu não estou engessando, eu não estou falando que você tem que chegar lá e falar, temos que ter o protocolo A, ele é assim, vamos fazer hoje. A gente está dando opções, então isso é um protocolo, né? Então, minha observação final, acho que ela caminharia por aí, Débora. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a ciência não excluiu o uso de protocolos, né? Ela só sugere que a gente busque caminhos para que depois, né, para além do protocolo, a gente individualize o cuidado dos nossos pacientes, né? Nem ao céu, nem ao inferno. E acho extremamente possível, para te falar muito a verdade. A gente vive ali, né? A gente vive tanto a ciência quanto a prática clínica, nós dois. E a gente enxerga todas essas possibilidades. Então, é muito possível, sim, a gente fazer protocolos que permitam que a individualização aconteça desse cuidado, né? Então é isso, pessoal. A gente está aberto aí para sugestões, então, né, quem quiser mandar outras sugestões para a gente trazer para cá, para discutir problemas, coisas que acontecem na UTI que precisam ser resolvidas, para a gente poder contribuir aí um pouco com os nossos pacientes, com as nossas UTIs, com a nossa profissão, tá bom? E aí a gente se vê a semana que vem, então. Obrigada pela companhia, até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.